todos. É com muita alegria, né, que nos reunimos mais uma vez aqui, né, nesse domingo maravilhoso do sol, né, nessa casa de oração e de amor, né? E é muito importante, né, não só tomarmos o passe lá no final, essa sequência que a gente tem aqui no nosso trabalho, desde a entrada que nós fazemos aqui até o final lá, quando a gente recebe aquele copinho de água fluidificada. Por incrível que pareça, cada copinho que a gente recebe, um a um, está direcionado para nós, né? Você vai dizer, não, mas é tudo igual. Não é tudo igual. O plano espiritual sabe, né, de que é que nós necessitamos. E desde o momento que a gente entra aqui, né, a gente já está recebendo, né, os eflúvios, as vibrações, né, do nosso trabalho, porque esse ambiente está todo preparado para isso, né? Então, que a gente consiga, né, deixar lá fora todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, nossas aflições, que todos nós temos, né? Para quê? Para que o nosso coração esteja aberto, limpo, né? E a gente esteja despreocupado para receber essas vibrações, né, do trabalho de hoje, né? Que a gente possa absorver todos os ensinamentos que o Francisco vai explanar hoje aqui, dos ensinamentos do Mestre, né? Que possamos levar conosco, né, esse ensinamento, sempre nos ajuda, sempre tem alguma coisinha que eu precisava ouvir, não é? Todos nós. E que a gente compartilhe com aqueles que convivem conosco, né, diariamente, seja em casa, no nosso trabalho, enfim, todos aqueles que encontramos. E, principalmente, que a gente se esforce o máximo para colocar tudo isso que a gente ouve em prática no nosso dia a dia. Então, que tenhamos um ótimo Evangelho, que Jesus continue nos iluminando sempre. Que assim seja. Bom dia, que Jesus nos acolha nesse momento com a sua paz, que nós possamos sentir a alegria de estarmos aqui mais uma vez juntos e pedindo à espiritualidade que nos envolva para que de alguma forma a gente consiga ter essa capacidade de assimilação, né, do ensinamento do Evangelho, que sempre é muito importante, né, para a nossa caminhada, para que nós possamos continuar, né, entendendo todo esse movimento que está acontecendo no mundo, tudo aquilo que se passa dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, o nosso dia a dia, esses acontecimentos que são incessantes, né, que não cessam, né, e a gente precisa entender tudo isso e nos colocarmos numa posição que a gente possa usufruir de todos esses desafios e aprender bastante. Eu queria justamente nessa manhã falar um pouco dessa questão, né? A gente tem falado bastante sobre isso, mas é importante a gente refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, né? Que nós estamos percebendo. Então, a gente percebe que tudo está em movimento, tudo está mexido, né? Quando nós estávamos falando agora há pouco aqui que nós vamos ter dias bem quentes, né? Pelo menos é o que estão nos alertando. E a gente está percebendo que realmente está acontecendo isso, né? O clima está totalmente desequilibrado. Nós temos 4, 5 dias de temperaturas elevadas e de repente, né, do nada a temperatura cai, o tempo muda e é tudo isso que nós estamos vendo, né? Isso nós estamos falando em termos de clima. A geopolítica, né? A gente está vendo que a geopolítica do nosso planeta está uma coisa muito maluca, muito confusa. As nações não estão se entendendo, desencontros, né, e guerras e tudo mais, tudo isso que nós estamos percebendo. A economia está totalmente em frangalhos, né?
todos os países do planeta estão endividados. É um momento muito, muito desafiador no campo físico, econômico, social do planeta. E isso está acontecendo também no nosso íntimo, no nosso coração. Nós que vivemos em família, nós que temos essa oportunidade de nos relacionarmos com as pessoas, quer sejam os nossos entes queridos ou pessoas de fora, nós estamos percebendo que todos estão de alguma forma sendo testados, né? As pessoas, na maioria das vezes, as pessoas estão em pânico, com medo, né, de tudo que está fora e de todas essas emoções que automaticamente nos convocam a tomar uma decisão. Então esse ponto de entendimento, de compreensão, é muito importante a gente refletir, né? O medo e o pânico. O que significa isso? Infelizmente, existem pessoas nesse momento que estão permitindo que esse sentimento de pânico tome conta da sua vida. E diz a espiritualidade que quando nós estamos nesse estado de alma, as nossas decisões, aquilo que a gente faz, surte um efeito muito negativo, né? O pânico, ele faz isso, né? Você fica desesperado diante de qualquer momento desafiador e você acaba tomando uma atitude equivocada. Agora, o medo, de uma certa forma, ele é salutar, nos diz a espiritualidade, porque o medo, na boa medida, ele faz com que a gente seja precavido, para que você esteja em estado de alerta, para que você reflita sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquele momento desafiador e qual a oportunidade que você está tendo de aprendizado diante daquele momento. Percebe? Então, a diferença do medo e do pânico, né? Então, o medo em alto nível, ele se transforma em pânico. E isso tira de nós toda a possibilidade de ação, ou se nós agimos de maneira desequilibrada. Que nem, por exemplo, eu faço essa tarefa aqui já há muitos anos, né? Levantar aqui, falar do Evangelho de Jesus, parece uma coisa simples, mas não é uma coisa de muita responsabilidade. Um dia, lá atrás, alguém jogou essa tarefa no meu colo. Alguém falou assim, você vai começar a falar em público. Eu sempre tive muito medo de falar em público, fui sempre muito tímido. Mas eu tinha que abraçar aquela tarefa, né? Mas não podia permitir que o pânico tomasse conta de mim, porque se o pânico tomasse conta de mim, eu conseguiria ficar em pé e não conseguiria levar adiante o propósito dessa tarefa. Hoje quer dizer que eu não tenho mais medo? Não, eu tenho medo, continuo tendo esse medo. Agora há pouco eu estava sentado aqui, procurando conectar minha mente com a espiritualidade sobre aquilo que nós íamos conversar. E é lógico, fica aquele momento de preocupação, né? Mas isso é bom. Nos diz a espiritualidade que isso é ótimo. Por quê? Porque traz a todos nós esse senso de responsabilidade, né? De preocupação boa, para que a gente possa fazer o melhor de nós naquele momento. Então eu tive medo, mas eu levantei e estou aqui falando. Claro, com a assessoria da espiritualidade, mas também tem a minha parte. Também tem o meu trabalho. E assim é diante de qualquer desafio, né? Quer seja esse desafio doméstico dentro do seu lar, quer seja esse desafio fora dele, em qualquer lugar que você tiver. E chega a determinados momentos da nossa vida que os desafios se ampliam, né? Nós somos levados àquele momento de culminância, é um momento de decisão. E diz a espiritualidade que quando chega a esses instantes, quando os momentos ficam excessivamente desafiadores, é o momento que nós mais podemos aprender, mais podemos iluminar o nosso espírito. E é justamente esse momento que a Terra está passando, né? Como nós falamos no início, todo esse caos que nós estamos vendo, fora de nós, em todo o planeta, né? No clima, na atmosfera, em tudo, e dentro do nosso coração. Todo esse momento é o momento que nós mais podemos aprender, que nós mais podemos encontrar nós mesmos e fazer surgir o melhor que existe no nosso coração. Então nós precisamos ter um entendimento muito grande disso, porque nós não sabemos exatamente o que vem na frente, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, né? Porque foge, escapa o nosso controle. Tudo está no controle do Altíssimo. Tudo é resultado da consciência coletiva e nós não sabemos para onde essa consciência coletiva vai nos levar.
Agora, o entender essa questão do pânico e do medo é muito importante, porque aconteça o que acontecer amanhã, nós não podemos perder o controle. Nós podemos sim ter medo para ficar precavidos, né? Responsáveis, saber aquilo que nós temos que, a atitude que nós temos de tomar, mas não permitir que o pânico tome conta do nosso coração. Por quê? Porque, como nós falamos, nós vamos ter que enfrentar o desafio como todas as outras pessoas, né? Na maioria das vezes, mas se nós permitirmos que o pânico tome conta do nosso coração, nós vamos perder a oportunidade de aprender. Porque quando nós só temos pânico, mas temos equilíbrio, a gente consegue fazer uma análise, né? Compreender o momento, ver de que maneira nós podemos de alguma forma colaborar, contribuir, e aí sim a gente acaba aprendendo bastante. Então é importante essa reflexão. O que aconteceu nesses anos passados, que nós tivemos aí uma crise sanitária, né? Uma pandemia, nós vemos que muitas pessoas tinham medo, lógico, é natural, você tem que ter medo, tem que saber se precaver, tem que ter aquele certo controle, mas tinha outras pessoas que permitiram que esse sentimento de pânico tomasse conta do seu coração. Eu conheci amigos meus, amigas minhas, que ficaram sem sair de casa, que não atendiam nem os seus filhos e nem os seus netos, que recebiam os seus alimentos através de uma grade, porque tinham pânico de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Então vocês percebem a diferença do medo e do pânico? Nós precisamos ficar muito alerta e muito atento com relação a tudo isso, para que a gente possa de verdade aproveitar esses momentos. Porque, como nós falamos, e a espiritualidade tem falado isso, quanto maior o desafio, maior o aprendizado. Então, se agora esse momento da Terra é excessivamente desafiador, é porque a espiritualidade está querendo nos dar a melhor lição, está querendo fazer com que a gente aprenda cada vez mais. Então é importante a gente ter esse entendimento. Eu me recordo de uma história, vou resumir, bem resumida a história para a gente compreender. Um executivo em São Paulo, na década de 80, isso, né? 70, final da década de 70, 80, ele morava em São Paulo e ele chegou um dia na casa dele, como ele sempre fazia, depois do trabalho exaustivo, sentou no sofá e foi ler o jornal, né? Estava lá lendo o jornal e de repente a sua filha, de 19 anos de idade, entrou e falou assim: papai, eu preciso muito conversar com você. Claro, filha. A filha para ele tinha um significado, ele amava com um apego extremo aquela filha, né? Sabe aquele amor que você fala, não, é meu. É assim que ele amava a filha dele. E a filha então sentou do lado, falou assim: papai, é muito sério que eu preciso te falar. E ele então dobrou o jornal, colocou do lado e falou: mas o que aconteceu? Ela falou assim: papai, eu conheci um rapaz há alguns dias e aconteceu isso e eu estou grávida. Para ele foi um choque aquilo. Ele já ficou, a mente dele foi impactado de tal forma com aquela notícia, que aí ele já se colocou lá na frente, né? Percebendo a filha grávida, com o bebê, o seu marido e ela indo embora. E ele a perdendo. Aquilo invadiu o coração dele e fez com que um sentimento de pânico tomasse conta da sua alma. E ele então se rebelou. Falou: não, mas como assim está grávida? Não pode, né? Questionou e ele ficou extremamente irado. E ficou tão nervoso que ele desceu, ele permitiu que aquela emoção, aquele pânico tomasse conta do seu coração e ele fechou violentamente a porta do apartamento, desceu para a garagem, pegou o seu automóvel e saiu do apartamento com o seu automóvel, já com o seu pensamento de tirar a sua vida. Ele não permitiria que aquilo acontecesse com ele. Aquele sentimento de pânico era tão intenso que ele não queria, diante daquele momento, vivenciar aquilo. E aí então ele ficou pensando. Ele conhecia de forma assim absoluta a estrada que conduzia ao litoral. Ele conhecia todos os pontos e ele, na mente dele, né, envolvido nesse sentimento de pânico, sabia: eu sei exatamente um ponto da estrada onde, se eu colocar o carro, se eu jogar o carro, vai destruir tudo e eu vou acabar com a minha vida. É isso que ele tinha em mente. E ele pegou a estrada, a rodovia, e seguiu sentido litoral. Mas quando chegou muito próximo daquele ponto, alguma coisa começou de alguma forma a controlar o seu veículo e ele não conseguiu tirar o veículo da rodovia e jogar o veículo no penhasco, onde acabaria com a sua própria vida.
E o carro seguiu. E aí ele continuou seguindo. Mas na mente dele ele queria efetuar a autodestruição, porque ele não poderia suportar aquela situação, né, de perder a sua filha. E ele então pensando, né, eu conheço um rochedo próximo ao mar que facilmente eu vou conseguir fazer isso. E direcionou o seu carro. Chegando no local onde havia várias pedras, num lugar muito alto, e lá embaixo as ondas do mar batiam violentamente nas pedras, ele sentou no rochedo e começou então a pensar no ato, né? Naquilo que ele iria fazer. E aí então, de alguma forma, como se fosse num passe de mágica, toda a sua vida começou a vir em seu pensamento, em seu coração. E ele lembrou-se então, quando ele era muito criança, com 5, 6, 7 anos de idade, é o que ele conseguia lembrar, e de repente ele foi acometido de uma notícia muito triste. Os seus pais haviam passado por um acidente muito grave e ele havia ficado órfão. A sua avó o criou. Então ele perdeu os seus pais com poucos anos de vida, né? E toda aquela história, toda a sua vida começou a vir à tona no seu pensamento, no seu coração. E naquele estado de alma, de alguma forma num estado alterado de consciência, ele percebeu a presença de uma pessoa do seu lado, uma senhora, né, que misteriosamente chegou ali. E então ela sentou também do lado e também observando as ondas do mar e falou assim, muito calmamente para ele, de um tom assim muito suave, muito tranquilo, falou assim para ele: não vai dar certo. E ele então olhou do lado, né, e falou assim: o que é que não vai dar certo? A sua intenção, o seu desejo não vai funcionar. Mas o que é que não vai funcionar? Você vai pular. E realmente, fisicamente, você vai sair daqui, mas você vai continuar vivo numa outra dimensão. Não vai funcionar. Enfrente o seu problema. Vá de encontro a essa situação. Então ele ficou muito preocupado com aquela senhora, né? Assim, curioso, como que ela poderia saber do seu pensamento? Como ela sabia daquilo que tinha no seu coração, da intenção dele de pular o rochedo? E da onde saiu aquela mulher? Do nada, né? Aquela mulher apareceu do lado dele. Então ele fez uma pergunta: mas quem é a senhora? Ele falou assim: sou eu, meu filho. Eu venho de uma dimensão que você desconhece, só alertar o seu coração, o seu pai precisa retornar. E ele está chegando através da sua filha. No ventre da sua filha está o espírito do teu pai, que sempre você sentiu falta, a falta que você sentia de mim, né? Essa orfandade que a vida lhe impôs tem um motivo de ser. E esse sentimento que você carrega no seu coração de perda, é isso que aconteceu, né? Vá, acolha a sua filha com todo o amor e carinho e receba o espírito do seu pai através do seu neto. Não permita que essa situação lhe complique ainda mais a existência. E aí então ele ficou pensando, olhando mais uma vez para o mar e aquele local muito alto que ele estava, e quando ele olhou do lado já não se encontrava mais aquela senhora. Mas aquilo foi o seu salva-vidas, né? Para que ele caísse em si, aquele sentimento que existia no coração dele já há muitos anos de perda, né, pelo fato dele ser um órfão, fez com que de alguma forma ele não acolhesse aquela informação da filha e já imaginando a sua vida sem a sua filha, né? Então percebe, eu me recordei dessa história simplesmente para a gente ilustrar essa questão do medo e do pânico. Nós não podemos permitir que as situações que estão batendo as portas do nosso espírito, do nosso coração, nos neutralize, nos tire da boa ação, da ação corretiva, da ação de aprendizado. Porque se nós permitirmos que o pânico tome conta de nós, nós vamos pegar a primeira emoção que mais se ressalta do nosso espírito e vamos tomar a atitude equivocada, né? Vamos fazer tudo errado. Por isso que a espiritualidade tem nos convocado a essa necessidade de disciplina, de equilíbrio, principalmente nos momentos mais difíceis. O medo, ele faz pânico, o medo, ele é importante, como nós falamos no início, para que a gente possa nos situarmos, né? Aonde eu estou, né? Por onde eu preciso caminhar, como eu posso trajetar diante desse momento desafiador. E o pânico nos cega.
O pânico faz com que a gente não consiga observar todo o cenário daquela situação. Então é interessante a gente entender e compreender isso. Porque qual de nós já não passamos por momentos assim decisivos? Todos nós. Chega aquele momento assim que nós não gostaríamos que aquilo que está acontecendo acontecesse, né? E aí é exatamente nesse momento que nós precisamos mostrar a Deus o quanto nós aprendemos na nossa jornada. Tendo um pouco mais de paciência, de tolerância, de compreensão, de discernimento, para que a gente saiba tirar o melhor daquela situação e fazer a melhor escolha, para que a gente não venha de verdade cair nesse desespero. É lógico, nós demos aí um exemplo da história do nosso amigo que chegou a um ponto de querer tirar a sua própria vida por uma coisa que estava acontecendo na sua existência que ia lhe causar dor, né? E ele não queria sentir mais uma vez aquela solidão que ele sentiu durante toda a sua vida, porque a sua filha era a sua companheira, que vivia com ele e que ele a amava, né? De uma forma desequilibrada, do seu jeito, mas amava. E ele não queria perder. Então ele tomou aquela decisão equivocada e errada por conta do pânico que ele permitiu que tomasse conta do seu coração. E muitas vezes acontece isso conosco, em coisas grandes e às vezes em coisas pequenas também, né? Então nós precisamos confiar um pouco mais em nós mesmos, confiar de que nós não estamos sozinhos, que a espiritualidade de alguma forma está nos conduzindo, assim como a mãe do nosso amigo, que de alguma forma estava observando as atitudes do filho e percebeu. Ele vai jogar a sua oportunidade de aprendizado fora, se suicidando, né? Tirando a sua própria existência. Então a espiritualidade permitiu que ela se materializasse naquele momento e convocasse o filho para uma reflexão mais profunda. E aí é isso que nós precisamos fazer em muitos momentos. É claro que nós nos entristecemos quando uma pessoa faz alguma coisa que nos choca, né? Que age com injustiça com relação a gente, que nos trai muitas vezes. É difícil sim, mas nesses momentos difíceis que a gente faz, espiritualmente e psicologicamente falando, nós vamos buscar lá no cerne da nossa alma aquelas emoções mais pesadas que nós temos e fazemos isso vir à tona. E aí acelera o coração, dá aquele nozinho na garganta, você fica irado e aí pronto, aí ninguém segura, né? Aí entra o nosso lado irracional, aí fica complicado. É justamente nesses momentos que nós precisamos tomar cuidado, não permitir que esse pânico tome conta de nós, porque quando entra esse pânico, altera tudo, né? Quimicamente falando, o nosso corpo físico, ele se altera, o nosso cérebro não consegue raciocinar, né? Aí é muito importante pensar, refletir, respirar um pouco, analisar a situação, falar, não, o que eu posso fazer de tudo isso que está acontecendo? Então, gente, como nós falamos lá no início, na introdução, por isso que nós falamos isso, o nosso mundo está caótico, o nosso mundo está caminhando para dias muito difíceis, para todos nós. Ah, mas você é muito pessimista. Não é questão de ser pessimista, é fazer uma leitura de tudo o que está acontecendo. É o momento das provas, né? Uma vez eu dei o exemplo aqui das provas de finais de anos da escola, e não é assim? Fica aquele tumulto na escola, né? Todo mundo quer tirar a melhor nota no final do ano, então fica todo mundo preocupado, não sabe exatamente como que vai ser as matérias que vão cair nas provas, como você vai se sair. É assim, é esse momento que a Terra está passando, né? São dias desafiadores, mas que Deus está nos permitindo aprender como nunca nós aprendemos. Eu vou repetir mais uma vez, Deus está permitindo que toda a humanidade aprenda como nunca aprendeu. É esse momento. Se a pessoa parar para refletir, você vai ver que de verdade é isso. De verdade é isso. Né? Esses dias nós tivemos uma tempestade aqui na nossa região sudeste, na região sul, sudeste, e diz que mediram ventos no estado de São Paulo que nunca haviam medido. Né? Então, tudo isso, gente, é um sinal, é a espiritualidade dando sinais à humanidade. Olha, nós estamos reformando tudo. A casa geofísica do planeta está sendo mexida, está sendo transformada, o clima está sendo transformado, a atmosfera do planeta está sendo modificada, tudo está sendo modificado.
para destruir, para acabar com tudo. Não, não é isso. Não se trata disso. Se trata de reforma, de reforma. Quem aqui já fez uma reforma ampla numa casa ou num cômodo sabe o que eu estou falando. Né? Você não precisa tirar todos os móveis ali, ou então cobrir os móveis para que a poeira, não sei o que, não pegue. Depois você vai quebrar aqui, quebrar ali, pintar, arrumar. Aí no final das contas, depois de muita confusão, as coisas ficam muito boas. É isso que está acontecendo no nosso planeta. É exatamente isso. Está sendo mudada a estrutura do planeta, a energia que compõe todo o nosso planeta, e tudo isso também está sendo mudado aqui dentro. Os espíritos, as almas que habitam esse planeta estão sendo transformadas. Está havendo uma transmutação. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa palavra, transmutação. Biologicamente, né? Fisicamente, espiritualmente, nós estamos sendo mudados, transformados. Né? Então é isso, gente, é isso. Não precisa ter pânico, de maneira nenhuma. O pânico não vai nos levar a lugar nenhum. O que vai nos ajudar é esse medo consciente, que é um estado de alerta para que a gente saiba se precaver de determinados perigos, mas o pânico não. O pânico, infelizmente, nos levará a situações muito difíceis. Então que a gente possa refletir sobre essa lição que a espiritualidade nos oferece, sempre com o intuito de nos auxiliar nessa caminhada. Porque percebe como nós não estamos sozinhos? Não estamos, né? Então, qual de nós não chega aquele momento que você fica pensando, meu Deus, o que vai ser daqui para frente, né? Se a economia está difícil, como será os meus ganhos? Será que serão suficientes para pagar as minhas contas? Não é verdade? Então, muita gente pensa assim, muita gente se preocupa. E é natural nos preocuparmos, mas não podemos permitir que o pânico tome conta, porque Deus vai tomar conta do coração de cada um de nós, não tenha dúvida disso. Ele traz o desafio, mas Ele também apresenta a solução. Quando o desafio é muito grande, é porque nós já temos capacidade de solucionar, porque senão não chegaria. Deus é justo, Deus é amor, né? E para a gente encerrar essa conversa, esse bate-papo, essa reflexão, tem uma passagem do Evangelho que diz assim: o amor lança fora o temor. O amor joga fora o temor. É isso que nós precisamos. Amar um pouco mais, né? Aquela recomendação milenar do Cristo com relação a esse sentimento que ainda nós estamos nos debatendo para entender, para compreender e, acima de tudo, para vivenciar. É o sentimento, é a chave para que nós possamos realmente tirar o melhor proveito de todas essas lições que estão aí e que virão. É o amor. O amor por nós mesmos, pela vida, por Deus, pelo universo, pelas plantas que nos envolvem, pela natureza, pelos amigos que compartilham a jornada conosco, a esposa, o esposo, os filhos, os companheiros, essa casa que nos dá a oportunidade de receber as energias que nós precisamos. Essas lições maravilhosas que a espiritualidade misericordiosamente traz a todos nós para que a gente possa sair daqui fortalecido, encorajado, confiantes em dias melhores. Tudo isso, esse sentimento que abrange tudo isso de gratidão a Deus pelo dom da vida, independentemente do que está acontecendo, do que vai acontecer. Nós somos seres imortais. Estamos vivenciando uma experiência na Terra, mas somos seres imortais. Tudo isso é passageiro. E um dia, né, numa dimensão maior talvez, fora daqui, ou talvez até encarnado aqui mesmo, nós vamos ver um mundo renovado, com uma psicosfera suave, tranquila, né, onde as pessoas trabalham pelo bem comum, onde não existe mais a injustiça, mas muito pelo contrário, somente o trabalho, a educação, o ensino, a fraternidade, o amor. Nós temos que pensar assim, porque se nós ficarmos pensando, não, o mundo vai quebrar no meio, o planeta vai desabar, vai acabar, né, tudo vai ser destruído, não, gente, não é isso, não é isso. Deus é misericordioso, né? Deus é misericordioso. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós é que estamos perdidos, né? Nós que temos essa mente de destruição. Não podemos, porque nada se destrói, tudo se transforma. Tudo absolutamente se transforma, né?
E cada acontecimento da nossa vida, como nós falamos, é motivo para a gente refletir, pensar o que Deus está querendo dizer para mim. Porque tudo é sinal de Deus. Tudo são sinais. Essa mudança no clima é um sinal para a humanidade, né? Eles tentam, a ciência tenta jogar tudo isso que está acontecendo no planeta como responsabilidade do homem. Não é, a gente sabe que não é. Isso são energias que vêm de fora e que transformam o nosso planeta, é cíclico. A própria ciência já provou, isso aconteceu há 13 mil anos atrás e está acontecendo novamente. É assim, é cíclico. O planeta precisa se transformar, precisa se renovar, assim como nós, né? Hoje nós somos o mesmo homem que éramos antes? Não, claro que não. Se você volta 5, 10 anos atrás e você vê as atitudes que você tomava, como você pensava, aí você vai falar assim, puxa vida, eu melhorei. Puxa, eu melhorei. Hoje eu tenho uma consciência melhor do que eu faço. Hoje eu sou um pouco mais responsável. Percebe? Tudo está em mudança, nós é que não percebemos. Tudo está mudando para melhor, sempre para melhor. Embora a gente veja o exterior, a gente veja o todo e a gente fala assim, nossa, o mundo está se acabando, as pessoas estão se matando, né? O planeta está sendo destruído. Não, de forma nenhuma, de maneira alguma. Nós precisamos ter esse olhar abrangente, né? Esses dias eu assisti um filme, uma minissérie, né? Muito interessante, e a frase da série, né? O título da série é mais ou menos assim, o mais importante é a luz que nós não podemos ver. É para a gente pensar mesmo, né? O mais importante é a luz que nós não podemos ver. É a história de uma menina cega na Segunda Guerra Mundial. Desafiador, muito desafiador a vida dela, e ela conseguiu ressurgir, né, da guerra e aprender muito com todo o sofrimento que ela passou. E a lição que fica na série é essa, né? Toda a luz que nós não podemos ver. Então nós temos que ir buscar isso, né? Essa luz, ela está aí. Nós só não conseguimos enxergar muitas vezes por conta do pânico que nós permitimos tomar conta do nosso coração, da nossa vida. Então, naqueles momentos desesperadores, eu aconselho você, feche os seus olhos, respire profundamente, né? Perceba que você é muito mais, muito mais do que aquilo que você imagina ser, né? E que você não está sozinho. A espiritualidade está torcendo para a sua vitória, assim como a mãe do nosso amigo torceu por ele naquele momento, auxiliou ele a tomar a melhor decisão. Que nós possamos tomar as nossas melhores decisões. Que Jesus os abençoe. Um ótimo domingo a todos vocês. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então, nesse momento, elevando o nosso pensamento ao alto, aproveitando toda essa energia aqui concentrada e aproveitando toda a força que tem as nossas orações. Vamos vibrar, em nome de Jesus, por todos aqueles que se encontram em aflição e necessitam de um pouco de paz. Possam as nossas vibrações chegarem até eles, onde quer que estejam, de tal forma que os deixem com a certeza e a esperança
de dias melhores. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram acamados, em casa ou nos leitos de hospital. Que as nossas vibrações cheguem até eles como um bálsamo que aliviará todas as suas dores, sejam elas físicas ou espirituais, e que os deixe acreditar numa cura total. Vamos vibrar por todos aqueles que hoje sofrem, perderam seus entes queridos nessas guerras, nessas disputas, no decorrer de todos esses países que se encontram em conflito, que as nossas vibrações cheguem até esses locais, de tal forma que cesse toda essa mortalidade e essa agressividade que a gente está vendo todo dia em vários países do mundo. Vamos vibrar por aqueles que não puderam estar aqui presentes, que eles possam nesse momento receber todas essas vibrações, tudo que necessitam para o refazimento dos corpos físicos e espirituais. Vibremos pelos nossos lares, por todos que lá se encontram e não puderam também estar aqui presentes. Que possamos, fazendo uma limpeza fluídica, enviar para cada canto de nossas casas essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia que nesse momento respiramos aqui. Por fim, vibremos por nós que aqui estamos, que possamos ter absorvido todos os ensinamentos proferidos do Mestre nessa manhã, levarmos conosco e, como sempre, nos esforçarmos para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. E vamos então, mais uma vez, com o nosso coração ainda conectados com os benfeitores da luz, dizer a Ti, Mestre Jesus, da nossa gratidão pela vida, pelas oportunidades que tem nos concedido. Pedir, Jesus, para que, de alguma forma, tudo isso que nós conversamos hoje, toda essa lição abençoada que emana do Teu coração, possa fixar em nosso espírito e que, diante dos momentos realmente desafiadores, nós possamos nos recordar daquilo que nos ensinastes. E ajuda-nos, Jesus, a exercitar dentro de nós esse amor incondicional por todas as coisas e por todas as pessoas, para que de verdade nós possamos ser colaboradores e não problemas diante de situação difícil. Que a Tua paz, que o Teu amor esteja sempre presente em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.